Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo seja abundante em sua vida, em nossas vidas, mais esse dia. Dando sequência ainda à nossa série de estudos, as profecias do Apocalipse, hoje vamos falar regras de interpretação, parte 2, não foi possível. Poderia, né, ser possível fazer, mas ficaria extenso, não é esse o nosso objetivo, né, de uma mensagem tão extensa. E hoje vamos trabalhar regras de interpretação bíblica, parte 2. Essa sequência, onde, no primeiro momento, eu preciso entender no óbvio sentido, exceto se há ali um indício de que há um simbolismo, alguma figura de linguagem, uma parábola, aí sim eu preciso entender de maneira figurada. E hoje, dando sequência, vamos concluir esse estudo sobre regras de interpretação, para que não venhamos torcer aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, mas entendê-la tal como o Senhor deseja, seja no sentido óbvio, seja no sentido figurado, e termos as chaves certas, tá, para a compreensão e a aplicação para o nosso viver diário. Quero te convidar, nesse momento, a termos uma palavra de oração para a compreensão da palavra do Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado, a proteção, pela vida e a oportunidade nesse dia podermos estudar a tua palavra. Nos dá a iluminação do teu Santo Espírito, nos ajude a entender e conceda também o poder para aplicar em nossa vida diária os ensinos da tua palavra. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Regras de interpretação, parte 2. Aqui diz o seguinte, e eu tenho como citação voltar a falar sobre Daniel 2, 35, 44, também Daniel 7, versículos 8 a 17, onde fala sobre figuras e também já traz algumas aplicações. Então, falando sobre as figuras, elas sempre têm um significado figurativo, preciso estar atento a isso, e são usados constantemente na profecia para representar coisas do futuro. Então, pode até usar como pano de fundo o contexto ali contemporâneo, da cultura, mas tem uma aplicação para o futuro. Então, exemplos: tempos, futuro, tempos e eventos que vai acontecer, tá? No contexto de futuro. Tempos, eventos. Como, por exemplo, monte significando governos. Se você quiser aprofundar, pode ver. Daniel 2, 35, 44. Nós já falamos um pouco também sobre isso no último estudo. Daniel 7, 8 a 17. Monte significando governos, bestas ou animais. Né? Falamos ali do leão, do urso, do leopardo, de um animal terrível e espantoso, que foi o único ali em Daniel que Daniel não consegue achar na natureza para uma representação, mas outro ele fala semelhante a um leão, a um leopardo, claro que tinha algum simbolismo, né, com asas, cabeças, 4 cabeças, que tem também a sua aplicação, a velocidade das conquistas, coisas assim. Mas aqui animais significando reinos, águas significando povos, Apocalipse fala sobre isso também, lâmpadas significando a palavra de Deus e dia significando o ano. Então percebe aqui que ao mesmo tempo que a Bíblia traz aqui o simbolismo, ela traz também a explicação do que significa esses símbolos. Então é importante entendermos. Talvez não esteja no próprio capítulo. Lembra que nós falamos da importância da relevância de pegar toda a Bíblia? Então tem um símbolo que não está explicando ali, mas você vai achar talvez em outro capítulo, mesmo autor ou em outro livro, alguém falando desta aplicação. Aí que você não vai estar quebrando a veracidade da palavra de Deus por aplicar esta regra. Na sequência ainda a regra, nós falamos sobre a regra 8, né, aqui, agora a regra 9, falando sobre parábolas. Né? Parábolas são usadas como comparações. Cristo foi o maior mestre que já existiu. E quando esteve aqui neste mundo, ele usou muito de parábolas, pegando ali do contexto da própria Palestina,
figuras, ilustrações do mundo natural e aplicando para o espiritual. Então, essas parábolas são comparações e ilustrações de temas que seriam abordados e tem que ser explicados da mesma maneira. Então lembra que da mesma maneira que as figuras, ou seja, duas regras, pelo tema e pela Bíblia. Lembra que eu falei com respeito à manga? Se eu estou falando de vestuário, então é manga da camisa. Se eu estou falando de fruta, então é a própria fruta em si, alimento. Se eu estou falando de criação de gado, de pastagem, então é um pedaço, uma parte tirada dali, que quem sabe poder falar ali o piquete, né, dividido em partes, uma manga de pasto, um pedaço daquilo ali. Então é importante eu me manter fiel ao tema que está sendo abordado, me manter ao tema e pela palavra de Deus, a própria Bíblia. Quem sabe no próprio capítulo, ou no próprio livro, ou outro autor também explicando e aplicando ali esse conceito. Então é importante isso. Na regra 10, falando ainda sobre figuras, é importante lembrar que às vezes 2 ou mais significados. Ele pode ter 2, não só um, mas ela pode ter 2 ou mais significados. Eu vou trazer exemplos. O dia, ele pode ter um sentido figurativo para representar pelo menos três períodos de tempo. Um deles seria indefinido. Eu não vou trazer o texto, mas vou fazer a citação, onde o próprio Salomão diz: no dia da adversidade, no dia da prosperidade, goza do bem. Então está tudo tranquilo, desfruta disso. Mas no dia da adversidade, considera mesmo. E esse dia aqui, ele está indefinido, não tem um tempo determinado. Então você pode estar aí na prosperidade, feliz, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vou trazer aqui um acontecimento, né, do Egito, quando houve ali aquela situação que José interpretou o sonho de Faraó. Ele fala de 7 anos, olha, vai ter 7 anos de prosperidade, de fartura. Então eu aconselho que faça celeiros, recolha mantimentos para que você possa suprir a necessidade do tempo da adversidade. Então nesse contexto aqui, a prosperidade naquele momento foi de 7 anos e também depois mais 7 de adversidades. Então esse tempo, esse dia, no dia da prosperidade, ele pode estar indefinido. Não tem pode ser uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, não está definido o dia da adversidade ou o dia da prosperidade. Mas ele tem o seu óbvio sentido literal, quando Deus criou lá. Primeiro dia fez isso, segundo dia fez aquilo, terceiro dia, apesar que muitos querem colocar diferente, né? Mas Deus nos mostra de que cada dia ele foi criando, então a gente está falando no sentido óbvio, o dia mesmo. Definido aqui também um dia por um ano, temos textos que falam sobre isso, Ezequiel 4, versos 6, 2 Pedro 3, verso 8 também eu posso aplicar aqui, onde fala sobre essa questão. Deus até pega ali o período que Israel andou ali no deserto, né? 40 anos peregrinando, mesmo período que os espias demoraram para espiar a terra. Cada dia por 1 ano. Então ele pega esse contexto, um dia representando 1 ano. E em profecia isso vai ser algo bem constante. Um dia representando 1 ano. E há um outro ponto também, onde o próprio Pedro fala, um dia por 1000 anos. Ele diz assim, olha, muitos ficam questionando, mas cadê a promessa da vinda do Senhor? Desde que os pais dormiram, as coisas continuam tais como está. Ele fala, amados, não ignoreis uma coisa, que o Senhor é longânimo, não querendo que alguns, ou quem sabe que todos, né, se percam, mas sim que todos venham ao arrependimento. Ele fala, o Senhor não retarda a sua promessa. Ele fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não está limitado a tempo. Então tem essa aplicação também. E aí ele fala que se eu posso aplicar, né, a construção certa, se ela vai ter harmonia com a Bíblia, se ela fazer sentido, então ok, eu posso prosseguir. Ao contrário,
ela não vai ter sentido. Então eu preciso descartar, eu preciso entender se eu estou falando no contexto óbvio, literal ou no sentido figurado. Então, é importante entender que essas figuras ela pode ter 2 ou mais significados. Como eu falei aqui, dei exemplo, né, de dia, ele pode ser indefinido, definido, um dia humano ou um dia por 1000 anos. Aí assim você pode achar também para outras situações. É importante estarmos atentos a isso. Na regra 11, como saber se a palavra que eu estou verificando, o texto, ela é figurativa? Então, olha só aqui, uma aplicação, uma explicação. Se der bom sentido, assim como está escrito, e não viola a lei simples da natureza, então terá um sentido literal, se não figurativo. Vou voltar ao mesmo texto que eu falei lá a princípio sobre Daniel. Daniel 7. Ele ampliando o sonho que Nabucodonosor tinha, ou teve lá com respeito a reinos. Ele fala que viu vento soprar no mar grande e 4 animais diferentes saindo do mar. Ele fala de um leão, ele fala de um urso, de um leopardo e um animal terrível e espantoso. Pergunto, a natureza, isso é possível? Será que não viola as leis simples da natureza, de um leão saindo do mar, um urso, ainda até fala que cabeças com asas, será que não está violando a lei simples da natureza? Então, se não viola, então vamos pensar isso, estar atento a isso. Se não viola, terá um sentido literal. Se viola, então é figurativo. Eu preciso encontrar, então, aprofundar mais, procurar em outros textos explicações, como eu mencionei. O próprio Daniel, ele fala que representava aquele leão, aquele urso, aquele leopardo. Então, é importante isso. Tá? Na regra 12, aprofundando ainda essa temática, ele diz que para eu entender, para você aprender o verdadeiro significado de figuras, eu mencionei algumas, vou aprofundar ainda no próximo tema sobre figuras bíblicas, ou símbolos bíblicos, principalmente nos livros proféticos. Então eu preciso procurar, então você precisa procurar, procure a palavra figurativa em toda a Bíblia. E eu não devo ficar limitado só àquele texto. E esse é, a maioria das vezes, o erro que tem acontecido. De ficar simplesmente ali, tá? Simplesmente naquele texto, e não procurar outros mais. A própria Bíblia diz, né, que por boca de 2 ou mais testemunhas as coisas serão confirmadas. Não é uma única testemunha. Tá? E eu devo procurar em toda a Bíblia. E aonde você ou eu encontrar a explicação, eu devo aplicar aquela figura. E aí há o segredo aqui. Se der sentido, você e eu não precisamos procurar mais. Mas se não, eu preciso procurar novamente, eu preciso aprofundar mais. Então, vai lembrando disso, a importância de estarmos atentos a essas regrinhas que são básicas, né? E talvez evitaria tantos problemas de levar muitas vezes as pessoas a questionar, a duvidar da palavra, a duvidar de Deus, tornar, quem sabe, até mesmo ateus, incrédulos com respeito a isso. O problema não está na Bíblia em si, mas na aplicação, naquilo que, quem sabe, até mesmo os teólogos ou muitos querem aplicar e acaba violando as regras básicas, áureas da palavra de Deus. Na regra 13, falando ainda, aprofundando ainda esse contexto histórico, profético, para saber se temos um evento verdadeiramente histórico. Tanto é que o nosso tema é história e profecia. Tentamos mostrar no contexto histórico e também no contexto profético. E ainda aprofundando mais de que a profecia é um antecipar da história, está revelando a história antes que aconteça. Se você pegar Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, ele está mostrando ali, o próprio Apocalipse também, né, que nós vamos estar trabalhando o tema. Não entramos ainda nos temas proféticos, mas estamos trabalhando aqui no início, mostrando os eventos, acontecimentos políticos, econômicos, sociais, espirituais, desde o começo até o fim. Então ele fala aqui, se eu tenho um evento, um cumprimento histórico de uma profecia, então se eu encontro a palavra da profecia depois
que as figuras ali são explicadas, entendidas, cumpridas literalmente, então você saberá que a sua história é um evento verdadeiro. Então há uma profecia. A história confirma isso, então aquilo era verdadeiro. Então é importante, é uma das maneiras até para entender sobre um falso e verdadeiro profeta. Eu, quando trabalhava no contexto histórico ali, os temas do Antigo Testamento, Deus traz uma revelação ali para Abraão, falando: saiba de certo que a sua descendência será peregrina, ela vai ser maltratada, ela vai ser escravizada. E ele fala, na 4ª geração, não encheu ainda a medida dos amorreus, dos cananeus, dos próprios egípcios. E entre as peregrinações e o período de cativeiro, 430 anos ficaram ali. A história confirma. A própria Bíblia, na sequência, comenta isso. Então, percebe que ela não nos deixa em trevas, ela aclareia para nós os acontecimentos. Mas ele fala que se uma palavra não tem cumprimento, então você precisa procurar um outro evento ou esperar o seu desenvolvimento no futuro, porque Deus cuida para que a história e a profecia se concordem, para que os verdadeiros filhos de Deus, crentes em Deus, nunca sejam envergonhados. Os próprios profetas, eu posso trazer aqui como citação o próprio Daniel, ele estava entendendo que o tempo do cativeiro que havia sido falado pelo profeta Jeremias seria de 70 anos, e ele então começa a orar de acordo com aquela mensagem, pedindo a libertação, e de fato isso acontece. Os medos persas permitem que eles voltem a reconstruir os muros que estavam derribados de Jerusalém. Então olha como é importante isso. Deus, ele trabalha de maneira que a história e a profecia se concordem, se complementem e não se contradizem. Isso é importante para nós. E fechando aqui na regra 14, a regra mais importante de todas é que você e eu tenham fé, porque diz que é preciso que aqueles que se aproximam de Deus, primeiramente, creia que Ele existe, que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, não adiantaria nada isso que eu falei para você se nós não desenvolvêssemos fé em Deus. Então, deve ser uma fé que requer um sacrifício e, se provada, deixará o objeto mais apreciado na terra. O mundo com todos os seus encantos, caráter, vida, ocupação, amigos, casa, confortos e honras mundanas. Uma fé que seja disposta a sacrificar tudo isso se preciso for. Como aconteceu com, quem sabe, patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, na Idade Média e quem sabe nossos dias também. Talvez devemos ser provados como eles o foram. Então diz que se algum destes impedir nossa crença em qualquer parte da palavra de Deus, mostrará que a nossa fé é vã. Nem conseguimos acreditar enquanto um destes motivos estiver à espreita em nossos corações. Então diz que nós temos que acreditar que Deus nunca negligenciará a sua palavra. O Senhor é fiel. Podemos ter confiança que aquele que toma conhecimento do pardal, das necessidades do pardal, que cuida dos passarinhos, guardará a tradução da sua própria palavra e lançará uma barreira ao redor dela, diz o texto, e impedirá aqueles que sinceramente confiam em Deus e depositam implícita confiança em sua palavra de errar, se afastando da verdade, embora, quem sabe, não possamos compreender hebraico ou grego. O Senhor cuidará da tradução, de maneira que não impedirá, mesmo que houve ou que tenha havido alguma mudança ao traduzir, que talvez não seja tão claro como aquilo que o autor ou o escritor tinha colocado. Mas se nós formos fiéis no contexto literal, do óbvio sentido e no sentido figurado, Deus vai cuidar da tradução e nós não ficaremos em trevas. E assim nós cumpriremos aquilo que o Senhor deseja para nós. Que o Senhor te abençoe ricamente. Nosso próximo tema, ainda fechando essa ideia aqui de regras de interpretação bíblica, vamos trabalhar um pouco os símbolos bíblicos, principalmente os símbolos apocalípticos ou dos livros proféticos. Vamos orar a Deus mais uma vez. Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado e proteção das mensagens a nós concedidas, e assim pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos as regras de interpretação, os simbolismos, as figuras, e assim a cada dia fazer a Tua vontade, Teu querer. Damos a Tua paz, a Tua graça, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.